Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor. Amém? Sentado como você está, abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 23. Vamos ler do versículo 33 ao 43. Lucas 23, 33 ao 43. Irmãos, para mim é sempre um imenso privilégio, uma satisfação, quando recebo o honroso convite de trazer a reflexão da palavra do Senhor para a amada igreja. E como sempre, parece que é corriqueiro. Quando isso acontece, é como que eu vejo assim, para poder exemplificar como uma cena, um barco, o mar está calmo, está sereno, está tranquilo, e de repente alguém diz assim, no caso, pastor eu diz assim, olha lá o boletim, você está lá na escala tal dia. Pronto. Naquela semana, só a graça. Mas, como diz uma certa canção, olha eu aqui, e aqui estou para poder apenas ser fiel, boca de Deus, canal da palavra do Senhor, para o meu e o seu coração. E nessa noite iremos refletir acerca de um tema que é central no Evangelho. Lucas 23, do 33 ao 43, diz assim: Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas, que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro o repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este aí nenhum mal lhe fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Pai querido, nós queremos te render graça, Senhor, por tua graça, por essa abundante graça que um dia nos alcançou, pecadores que somos. Mas o teu amor, ó Deus, foi maior do que tudo. E aqui estamos, ó Deus, como provas vivas da tua graça, do teu amor, do teu favor sobre nós. Neste momento queremos ouvir tão somente a tua voz, não conceitos filosóficos, nem ideologia, mas queremos que o teu Espírito Santo, por meio da tua palavra, nos confronte, nos direcione e nos aponte a direção mais próxima de entendermos a tua abundante graça. Esse é o nosso desejo, a nossa oração neste momento, e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Nessa noite, irmãos, eu queria refletir com vocês, pautado no seguinte tema, e esse tema, ele de fato tem tudo a ver com a passagem que lemos. Eu queria refletir hoje com os amados irmãos acerca do seguinte tema, e o tema é o escândalo da graça. O escândalo da graça.
Porque se tem uma coisa, e é verdade, que o relato que acabamos de ler traz para nós e se apresenta para nós, diante de nós, uma cena que, ao mesmo tempo que ela é dramática, ela é intrigante. Mas, ao mesmo tempo que ela é intrigante, ela é também comovente e é maravilhosamente bela. Na verdade, a mais bela que já existiu na humanidade. Diante dos olhares escarnecedores de uma multidão, 3 homens são condenados. A morte de cruz, a morte mais horrenda e terrível daqueles dias. Nessa narrativa nós temos pelo menos 4 personagens centrais presentes nessa cena, nesse relato. É um grande grupo de religiosos que estão ali para ver, para assistir aquele espetáculo, esperando algum tipo de manifestação sobrenatural e ao mesmo tempo escarnecendo, e isso de fato é o que eles se concentram em fazer, escarnecer do mestre. Um segundo personagem é um ladrão que também está crucificado ali e que ele está indiferente com a graça, ele está diante da graça, diante da personificação da graça, mas ele está indiferente, ele rejeita, ele não quer saber. O terceiro componente, terceira personagem dessa cena é um outro ladrão, igualmente condenado como esse outro que é indiferente, mas que alguma coisa acontece que ele é salvo, ele é apanhado por essa graça escandalosa que o envolve a sua mente, o seu entendimento, e ele toma uma decisão. E um quarto e último personagem, ele é central nessa história. É o personagem do nosso Salvador, nosso Messias, igualmente crucificado entre ladrões. E é isso que torna essa cena, essa observação de quem vê de fora, algo extremamente intrigante. É como se alguns comentassem e diziam assim: rapaz, a gente ouviu falar em todos os lugares que esse que está aí crucificado é o rei dos judeus. Ele é o Messias, o Todo-Poderoso, mas ele está crucificado entre ladrões. Racionalmente, irmãos, a única coisa que vem à mente de alguém que é cético, que é frio, é dizer: esse daí não pode ser o Messias. Ele está preso, ele está entre ladrões. Se ele fosse o Messias, ele era poderoso, ele não de forma nenhuma aceitaria que alguém o prendesse. E ainda mais que o zombasse, ele se vingaria. Ele não estaria na cruz, ele estaria num trono. Porque de fato, o que dizem sobre ele é que ele é o rei, que ele é o Senhor, que ele é o Criador, que ele é o Filho de Deus. É por isso, irmãos, que essa cena ela nos intriga. É por isso que essa cena ela trouxe para a mente de muitos ali uma certa confusão. Mas a gente começa a perceber que a confusão está na mente de quem não crê. Porque o que estava acontecendo ali já tinha sido dito pelos profetas. Isaías fala que ele seria contado entre os ladrões. Que o Messias iria sofrer, ia padecer. Sobre ele iria levar as nossas dores, as nossas culpas, os nossos pecados. Mas interessante, irmãos, perceber é que diante desse quarto personagem, os outros 3 elementos estão no mesmo patamar. E quem nos ajuda a compreender essa verdade que estou dizendo é o apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 3, 23, quando diz: todos pecaram, e destituídos, afastados foram, distanciados foram da glória de Deus, da presença de Deus. Todos pecaram, todos pecaram. E é acerca desses 4 personagens, irmãos, dessas 4 situações, que eu queria refletir com os amados irmãos essa noite. Em primeiro lugar, o primeiro personagem que se apresenta diante de nós é o personagem de um grupo, que traz a representatividade de um grupo, e esse grupo são os religiosos e hipócritas,
os fariseus, os saduceus, que não acreditando que Jesus era o Messias, porque a expectativa deles era do rei de glória, vingador, um rei meramente poderoso, cheio de majestade, e que fizesse questão de provar isso de forma vaidosa. Eles esperavam alguém imponente, com quem eles pudessem olhar assim e ver como um referencial de glória, de poder. Mas Jesus nasceu na manjedoura. Mas Jesus comia com pecadores. E isso mexe, e isso de fato é uma ameaça para aqueles religiosos. Porque se tem uma coisa que Jesus fez no ministério dele, foi quebrar os protocolos da religião. Ele quebrou todos os protocolos da religião. Trabalhou no sábado, teve contato com quem era leproso, conversou com os samaritanos, chegou no templo, viu que estavam fazendo da casa do Senhor mercado, ele expulsou todo mundo, quebrou tudo. E isso despertava naqueles religiosos um sentimento de ameaça. Se esse homem ganhar força e poder, ele ameaça o nosso governo, ele ameaça o nosso império. Sem falar que um como esse daí não pode ser o nosso mestre. Ele come com pecadores, ele bebe com pecadores. Não pode ser. Mas interessante, irmãos, é perceber que esses religiosos e hipócritas, eles estão ávidos por graça. O tema aqui é o escândalo da graça. A temática central é graça. Mas quando eu falo que os religiosos fariseus, hipócritas, estão ávidos por graça, eu não estou falando da graça que a gente conhece como favor divino. Eu estou falando da graça, do divertimento. É do evento. É do espetáculo, é do show. Confira comigo. Não feche sua Bíblia. Lucas 23, 35. Diz assim: o povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades, veja, zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. É verdade, irmãos, que essa fala das autoridades religiosas é de fato de zombaria. O conteúdo central aqui é zombaria. Porém, essa fala está também carregada de uma expectativa. Porque ao longo do ministério de Jesus, essas pessoas religiosas o cercaram para o pegar em algum erro. E Jesus sempre com a resposta os fazia fugir. E aqui agora, diante do mestre preso, crucificado na cruz, quem sabe era o momento, depois dele apanhar, de ser humilhado, dele agora revoltar-se e mostrar alguma coisa miraculosa. O que a gente percebe, irmãos, é que esses fariseus, e religiosos, entre outras coisas que a gente já conhece a respeito deles, temos estudado aqui em nossa igreja, é que eles não se importavam, não era com o Deus da graça. Eles não se importavam com o Messias, com o Salvador. O que eles queriam naquele momento era um espetáculo, era um show, era a possibilidade de uma manifestação sobrenatural. São pessoas que estão muito mais associadas à coisa mística, ao extraordinário, que buscam o extraordinário, mas se esquecem de Deus, que tem o poder para fazer o extraordinário. Eles não querem comunhão com Deus, eles querem o evento, eles querem o show, eles querem o espetáculo. Interessante, irmãos, perceber que esse desejo, essa inclinação dos religiosos, dos fariseus, ainda existe no meio do povo de Deus hoje. Esse comportamento, irmãos, é uma realidade dos nossos dias. São pessoas que preferem muito mais o status, o glamour, o entretenimento de um evento,
De repente, um culto de fogo onde possa se demonstrar alguma coisa extraordinária, para que quando eu voltar para o meu ciclo de amizade, eu possa te contar e dizer assim: olha, tu viu aquele evento? Eu fui. Hashtag eu fui. E aí, como foi? Conta. Foi fogo demais. E aí, como foi? Foi uma manifestação. E a tua segunda-feira, como é que foi? Do mesmo jeito. Continuei mentindo, continuei pecando, sendo hipócrita, julgando meu irmão, deixando de estender a mão ao necessitado. Mas no círculo de oração do irmão fulano, da irmã fulana, canela de fogo. Perceba, irmãos, que o que está relatado aqui não é algo longe da nossa realidade. E quando o cristão, o crente, ele busca apenas o Senhor por aquilo que Ele pode oferecer, pelo menos ele prejudica, ou pelo menos 3 áreas da sua vida ficam comprometidas. Sua vida espiritual de comunhão com Deus. Primeira área é a adoração. Porque a adoração, partindo desse pressuposto da religiosidade, da aclamação pelo extraordinário, pelo místico, ele causa na adoração de quem assim vive e percebe e entende o que é espiritualidade, uma inversão de valores. A adoração agora não é mais cristocêntrica, mas ela é antropocêntrica. Porque eu me dirijo a alguns ambientes para satisfazer a minha vontade. A adoração não é mais para Deus, é para mim. Isso reflete nas mensagens. Hoje tem a chamada teologia do coach, que nada mais é do que alguém, um tutor, que tem chaves para poder abrir portas para que você galgue sucesso e encontre o seu caminho da felicidade, do sucesso. As músicas também relatam isso daí. Mas para ganhar tempo, o segundo aspecto que é prejudicado na compreensão de quem é religioso e apenas se relaciona com Deus pelo extraordinário, a sua visão do culto também é comprometida. Sabe por quê? Porque essas pessoas, elas buscam movimentos espirituais. E se tem uma coisa que está invadindo a igreja brasileira, e de fato é, que nós estamos vivenciando a era dos congressos, dos megas congressos. Eventos luxuosos, onde o status e o glamour reinam. As selfies não param. Os comentários no Instagram são imensos. O interessante, irmãos, perceber que a palavra do Senhor, ela tem resposta para todas as coisas. E diante dos olhos do Senhor, nada pode se esconder. Todas as coisas estão vivas, nítidas e patentes. E Deus tem visto isso. Interessante, irmãos, é perceber que essa busca pelo culto do extraordinário, pela reunião, pelo encontro do místico, é algo que tem norteado a mente do povo de Deus. Ninguém quer saber mais de palavra, ninguém quer saber mais de um culto simples, onde se louva a Deus, se adora a Deus pelo que Ele é. As pessoas estão correndo, irmãos, para o extraordinário de Deus. O interessante é perceber que muitos desses se julgam ser cheios do Espírito. Mas a palavra que eu vou dizer agora e relatar, apesar de ser dura para alguns, ela é realidade. Para esses que se julgam ser cheios do Espírito, e apenas se relacionam com Deus, pelo que Ele pode oferecer de extraordinário, eles podem estar cheios de qualquer outro espírito, menos de Deus. Sabe por quê? Porque essa expectativa do extraordinário estava no coração de fariseus religiosos e também de um cara que não tinha nada a ver com Jesus. O nome dele é Herodes. Muitos estão cheios do espírito de Herodes. Acompanha comigo. O mesmo capítulo 23, o versículo 8.
Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou. Perceba, Herodes viu Jesus e se alegrou. Agora veja a motivação do coração de Herodes. Pois havia muito que queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também fazê-lo algum sinal. Olha a expectativa de Herodes. A alegria do coração de Herodes de estar na presença de Jesus era para ver ele fazer algum sinal. Vamos lá. E de muitos modos o interrogava Jesus, porém nada lhe respondia. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência. Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo. Ora, no primeiro momento eu estou super alegre e motivado. Em outro momento eu estou furioso e raivoso. Por quê? Porque a minha expectativa do sobrenatural, no caso a de Herodes, foi frustrada. É aquele tipo de crente que chega assim e diz assim: aí irmão, como é que foi o culto ontem? Rapaz, não foi bom não. E o que foi? Não, pregou lá, falou sobre arrependimento, sobre graça, uns negócios lá. Não gostei não. Semana que vem eu vou para outra igreja. Tá. Aí chega na igreja do Reteté do Fogo, aí encontra na segunda-feira. Aí, como foi, irmão? Rapaz, foi o manto. Como foi? Não, teve profecia, teve línguas, teve... O problema, irmãos, não é o milagre, nem o extraordinário, porque o nosso Deus tem poder para fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. A questão é a ênfase. O problema, irmãos, é a ênfase. Quando eu coloco o que Deus pode fazer por mim acima do que Ele é, aí está o problema. Aí está o problema. Porque antes de contemplar o que Deus pode fazer, eu tenho que caminhar com Ele. Foi Jesus que disse: olha, vocês querem me seguir? Olha, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz. E aí sim me siga. O problema não é o milagre, o problema é a ênfase. Segundo personagem dessa trama: o pecador indiferente que rejeita a graça. Leia comigo o versículo 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Esse aqui, irmãos, por sua vez, ele tem uma atitude muito parecida com o dos fariseus. E olhe que ele não é religioso coisa nenhuma. Muito provavelmente esse homem passou a sua vida inteira sendo de fato um malfeitor, distante dos caminhos do Senhor, avesso a qualquer tipo de ideia de alguém que pudesse ter a capacidade de ter um encontro com Ele, transformar a sua vida, de ser o Messias, o restaurador da sua vida, da sua história. Esse homem é um pecador que é o indiferente. Esse homem, muito provavelmente, nunca teve nenhum envolvimento com a religião. Mas ele tem a mesma atitude dos fariseus. Ele escarnece do Mestre. Ele escarnece do Messias. Aquele homem estava à margem da religião. Muitos desses religiosos que estavam aqui, quem sabe já tinham passado por aquele homem diversas vezes, mas o rejeitavam, os deixava à margem. Não tinha o sentimento de graça, de amor por aquele homem, por aquela alma, por aquela vida. E o que é interessante, irmãos, perceber é que a ação de indiferença daquele homem é uma decisão interpessoal que ele toma. Ele decide não aceitar que ninguém invada a sua vida, que ninguém transforme a sua vida,
que ninguém se junte a ele para mudar a sua vida. Ele diz não para qualquer possibilidade de transformação. Ele diz não para a sua vida, ele diz não para todas as possibilidades de um dia ser alguém feliz, diferente, transformado. É ele que diz. Na verdade, aquele ladrão não era um mero ladrão de objetos, de coisas de valores. Ele era o ladrão da sua própria existência. Ele estava diante da graça, mas ele não consegue contemplar a graça. Ele diz não para a única possibilidade de vida e vida em abundância. Ele olha ali e ele está indiferente, ele não entende nada. Ele vê os religiosos ali, quem sabe na mente dele, se esses daí são os religiosos que há muito tempo relatavam que haveria um Messias que viria, e eles estão escarnecendo, e eu não vou fazer diferente. E ele nega a mais possível e clara possibilidade de transformação. No último segundo, minuto da sua vida, ele diz não para o único que pode salvar. Ele diz não. Quantos ladrões, irmãos, da sua própria existência estão convivendo ao nosso redor? E nós, assim como aqueles religiosos, estamos indiferentes com essas pessoas. Quantas pessoas tiram a sua própria vida por não suportarem o peso da existência, sem saber que um dia alguém todo-poderoso disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Ladrões da sua própria existência. E a religiosidade, a religião que nos invade, não tem capacidade de tirar as vendas dos olhos e enxergar para o nosso irmão, para o diferente, para o necessitado, dizer: vem para cá. Eu não quero alegria e paz e graça só para mim, eu quero para ti também. Tem festa para todo mundo, vem para cá. Atos dos Apóstolos, e Lucas é quem escreve também Atos, capítulo 1, verso 8, Jesus diz para os seus discípulos: olha, mas recebereis poder ao descer sobre vós do Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e até os confins da terra. Irmãos, o Senhor nos chamou para proclamar libertação aos quebrantados, aos ladrões da sua existência. E muitas das vezes estamos parados, com a boca calada e com testemunho envergonhando o Evangelho. Terceiro lugar, terceiro personagem, o pecador salvo pela graça. Acompanhe comigo, do verso 39 ao 42. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro o repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Perceba a diferença, são dois ladrões, têm a mesma profissão, o mesmo crachá. Mas a resposta diante do Senhor da graça, diante da personificação da graça, é diferente. É totalmente diferente. Um rejeita, um é indiferente. O outro olha e diz: é Ele. É Ele. Que maravilhoso, irmãos, é perceber que um dia nós fomos como esse ladrão. A gente estava vivendo diferente, distante. Aí teve um dia que teve um estalar no nosso coração, na nossa alma, e a gente se virou para Jesus e disse: é Ele que eu quero. É Ele que eu quero seguir, é Ele que eu quero para mim, é Ele que eu quero que seja o meu rei, o meu Deus.
E a graça, irmãos, ela é escandalosa por conta disso. De um lado um rejeita, do outro o outro aceita. Mas eles estão na mesma condição, o que faz a diferença. O que faz a diferença, irmãos, é que o terceiro, o pecador salvo pela graça, muito provavelmente, ele começa a ouvir as palavras do Senhor na cruz, as mulheres chorando, e o carinho do mestre com as mulheres. Minhas filhas, olha a forma como ele trata. Minhas filhas, não chore. Os homens estão escarnecendo, estão batendo nele, e ele ora ao Pai e diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Isso é um tiro no coração daquele pecador, irmãos. Lembre, ele é um malfeitor. Ele está acostumado com aquilo que é mal. A única coisa, o único valor que deu significado à sua vida foi maldade. Mas agora ele vê diante dele o puro amor, a essência do amor por excelência. Isso é um choque de realidade muito grande. Ele olha assim e diz: não é possível, ele é diferente de mim. Não pode ser. Rei dos judeus, esse pessoal, isso é injustiça, não pode ser. Ele é o rei dos judeus de fato. Ele crê. A primeira atitude daquele homem diante da graça é crer. Ele acredita de fato, e ele tem todas as provas, e as provas são contundentes, que aquele homem que está diante dele, do lado dele, não é qualquer um, mas é o homem que no último suspiro da sua vida tem salvação para ele, tem resposta para ele, tem graça para ele, tem amor para ele, tem porta para ele. Depois que ele crê, ele teme a Deus. Veja a conversa, o relato dele, o diálogo dele com o outro ladrão. Você nem teme a Deus, estando sobre igual sentença? Que é isso, rapaz? Você está maluco? Isso é loucura, isso é suicídio. Esse homem é o dono da graça. Esse homem é a única e a última possibilidade de a gente poder transformar a nossa existência e dar um salto da morte para a vida eterna. Cala a boca. A outra atitude dele é que ele reconhece o pecado dele. Ele diz: estamos sobre igual sentença. Irmãos, se tem uma atitude que deve permear a consciência do cristão genuíno, é a consciência primeiro. Se ele teve um encontro genuíno com o Senhor, é a consciência de quem Deus é. E Deus é santo, poderoso, justo, salvador eterno, maravilhoso. Em segundo momento, ele olha para essa santidade e diz: eu sou diferente dele, mas ele é Deus, e eu quero seguir ele. Aí olha para si e diz assim: eu sou pecador, tem uma coisa em mim, ele é santo, eu não posso continuar assim. Então a única coisa que eu posso fazer é correr em direção a ele, porque eu quero me santificar. Eu quero ficar perto dele, porque ele traz para mim significado de vida, e não apenas dúvidas e questionamentos. Ele traz para mim vida, e vida em abundância. Eu quero segui-lo, eu o amo, ele é importante para mim. A graça, irmãos, do Senhor, ela é escandalosa, porque perceba, irmãos, isso é escândalo para os fariseus, porque para esse homem ser salvo, no entendimento dos religiosos, ele tinha que cumprir toda a lei, ele tinha que ir para o templo, ele tinha que ser batizado, ele tinha que frequentar todos os cultos, ele tinha que se vestir como crente, ele tinha que ter linguajar de crente, ele tinha que ter um jeitão de crente. Mas ele está diante do Mestre, no último suspiro da sua vida. E ele olha para o Mestre e diz: olha, Senhor, lembra-te de mim quando vieres do teu reino. Esse homem, ele crê, ele teme a Deus, ele reconhece os seus pecados,
mas ele também deseja viver sobre o reinado, sobre o governo e o senhorio de Cristo eternamente. Ele diz: quando vieres do teu reino, lembra-te de mim. Ou seja, eu quero ficar perto de você, porque agora eu descobri a minha salvação, eu quero isso. Perceba como é totalmente diferente, irmãos, dos religiosos, que buscam a Deus apenas pelo que Ele pode proporcionar a eles. Que crentes são, mas só de fachada. E o próprio Jesus, muitas vezes, em muitos relatos, o chamou de sepulcro caiado. É muito bonitinho por fora, mas dentro está podre, cheio de carniça. Mas esse daqui não. Esse daqui veio diferente. O interessante, irmãos, e por isso que essa graça é escandalosa, é que Mateus relata que... É porque você pode olhar para essa história, esse relato, e dizer assim: ah, não, peraí, Josias, vamos... Esse daí respondeu positivamente, porque, vamos lá, vamos entender aqui, psicologicamente falando, muito provavelmente, esse daí tinha frequentado algum culto, tinha sido... Não, ele é malfeitor. E Mateus vai relatar que não somente o que está à esquerda escarnece do mestre, mas esse também. Esse também. E aí agora eu quero entrar no quarto e último personagem, o Senhor da graça. Porque se esse escarnece também, veja a resposta do Senhor para ele. Se esse foi a vida inteira pecador, veja o que Deus responde para ele, o que o Senhor responde para ele. O pedido dele é no 42, acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres do teu reino. A resposta de Jesus. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo hoje mesmo, agora, nesse instante, nesse momento, já estarás comigo no paraíso. É agora, é já. Não é como outras seitas colocam uma vírgula aqui e diz: na verdade te digo hoje. Não, é na verdade eu te digo que agora, já, você estará comigo no paraíso. Entenda agora, irmãos, porque a graça é escandalosa. Porque até no último momento do suspiro de Jesus, Ele está quebrando protocolos da religião. Para os religiosos, aquele homem tinha que passar por todo um processo, sala de catecúmenos. Eu não estou dizendo que isso é errado. Eu estou dizendo que nesse caso aqui, o Senhor escancara a porta da graça e diz para nós, e grita para nós essa noite, que a graça faz isso com o ser humano. A graça tem esse poder impactante e escandaloso de quebrar todos os protocolos para abraçar o pecador arrependido. É a graça, irmãos. Não é ontem. Olha, passa amanhã que a gente vai fazer uma reunião lá, e aí eu vou ver se eu consigo te salvar. É hoje, é agora. A mudança que Deus quer, que Cristo quer fazer na tua vida, na tua casa, a transformação é hoje, é agora, não é amanhã não. Não deixa passar esse dia. É agora, é já. Não sabemos o dia de amanhã. O que nós temos é o hoje, e até mesmo o hoje não nos pertence. Quantos planos para hoje foram frustrados que eu fiz? Que você fez? Você governa a sua vida? A graça, irmãos, ela é escandalosa, porque ela não está sob a tutela de alguém que é pecador, de alguém que mente, de alguém que é falho, de alguém que não tem capacidade de fazer. A graça é escandalosa porque é o Deus unigênito, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso Senhor, que diz: é hoje, é agora. Eu quero você. Venha do jeito que você estiver. A questão é que depois que você vier, você não vai permanecer do jeito que você veio. Mas até lá tem um processo, e Ele diz: vem. Isso me faz lembrar, irmãos, a parábola do filho pródigo. E eu já falei sobre isso aqui. Ele está lá entre os porcos.
pediu a herança, saiu da casa do pai, foi para longe, gastou com meretrizes, com prostituta, fez tudo de errado. No final do poço, ele lembra do pai. Aí diz, vou voltar, porque eu estou passando fome aqui, na casa do meu pai tem comida em abundância, eu vou voltar para lá. Aí ele vem, o pai olhando de longe, fica triste? O pai olhando de longe fica com nojinho, porque ele está com cheiro de porco, porque ele está sujo, porque ele está pobre. Não. O pai agarra-lhe o pescoço, taca-lhe um beijo e diz, filho, eu estava te esperando. Todo dia eu olhava da minha janela e eu queria você comigo. E ele quer se justificar, olha pai, e o pai diz, mas pai, eu não precisa falar. Mas pai, eu questionei o Senhor. Mas pai, eu gastei o dinheiro com eu escarnei assim. Porque o Deus cuja graça é escandalosa, Ele não quer saber do teu passado. Ele quer saber da tua vida daqui por diante. É por isso que Ele não se importa com o que você foi ou com o que você deixou de ser. Ele quer saber daqui adiante. Você está disposto a caminhar comigo? Então vem, é hoje, é agora, vamos. Na cruz, irmãos, e meu tempo está acabando. O mestre, a graça por excelência, gritou, está consumado. O relato diz, a palavra do Senhor diz que Ele rasgou o escrito de dívida que existia entre nós e o Senhor. O véu também que nos separava dessa intimidade cheia de liberdade com o Senhor, liberdade santa com o Senhor, de ter comunhão com Ele, também foi rasgado. E Paulo, divinamente inspirado, 2 Coríntios 5,19, ele diz que Deus estava em Cristo, reconciliando com Ele o mundo, e não levando em conta os pecados dos seres humanos. Todos os pecados dos seres humanos, por mais cavernosos que possam existir, Deus em Cristo estava levando. Ele levou, Ele suportou. E a vitória de Cristo na cruz é a nossa vitória. É por isso que às vezes a gente canta, o melhor de Deus ainda está por vir. Não, já veio, meu irmão. O problema é que a gente está como aquele ladrão indiferente. E às vezes o problema é que a gente está como os religiosos, apenas de fora, questionando. Ih, esse daí não é crente não. Esse daí, essa irmã aí, misericórdia. Como que se nós fôssemos o dono da verdade, o santão, o bambambam. Quando na verdade o que define o cristão é a graça, meu irmão. Nem eu nem você presta. Se não fosse Cristo na nossa vida e o sangue do Cordeiro sobre nós, a gente não valia nada, meu irmão. Absolutamente nada. Mas a graça é escandalosa por conta disso. Ela abraça eu e tu, que não valia nada. Aí diz, vem para mim. Não, mas deixa eu limpar. Agora, vem assim mesmo. Sem tabu, sem regra, sem disfarce, sem placa. Vem, é hoje, é agora, já. Quero concluir, irmãos, fazendo uma pergunta a você. Pastor, eu vou entregar no tempo, viu? Ele me deu 40 minutos, está já chegando. Eu queria concluir fazendo uma pergunta para você. E a pergunta é, quem é você? Quem é você? Que tipo de personagem é você? Desses três, que tipo de personagem é você? Será que você é o religioso que adora uma festa, um movimento, um reteté, um rebuliço, que busca a Deus apenas pelo extraordinário, mas não busca a Deus pelo que Ele é? Ou será que você é o ladrão indiferente à graça? O Senhor está falando e você está dizendo, não é comigo. É comigo. Se aí, pelo amor de Deus, bobagem, balela, não é comigo.
Ou você é, quem sabe, esse ladrão que se arrepende, que é salvo, que é apanhado por essa extraordinária e escandalosa graça de Deus em Cristo em nós. Que você ouve a mensagem do Senhor e diz: isso é para mim, não é para fulana que não veio hoje. Se ela estivesse aqui ia ser bom, isso aí é para ela. Ainda bem que tem um vídeo, que depois o pastor bota na igreja e ela vai assistir. É para você, meu irmão. É para você que está aqui. É para mim. A mensagem é para mim. É para você. Eu queria encerrar, irmãos, lendo uma das letras mais belas que eu já escutei. E, pasmem vocês, eu escutei essa semana, preparando esse sermão, meditando, e eu descobri uma canção de Armando Filho, que na verdade é uma oração que tem tudo a ver com a postura daquele ladrão que é salvo pela graça. O título é assim: Aceita-me como sou. A canção diz assim, de Armando Filho: reconheço, Senhor, que eu sou fraco, tentando acertar quantas vezes eu falhei. Não sou como quero, nem como tu queres, meu Deus. Eu bem sei. Eu quisera ser puro e mais santo, e os meus pensamentos e atos mudar. Mas às vezes eu sei, e tu sabes, Senhor, não consigo te glorificar. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor. Vem curar as feridas que existem no meu coração. Uma coisa eu posso saber: pelo que me fizeste na cruz, tu me aceitas assim como eu sou, ó amado e sublime Jesus. Reconheço que oro tão pouco, e quando preciso contigo falar, tenho gasto meu tempo envolvido no tempo que a vida me dá. Quando esqueço de ler a palavra, que é doce, mais pura que mel, reconheço o quanto estou longe de ser o que queres que eu sejas, meu Deus. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor. Vem curar as feridas que existem no meu coração. Uma coisa eu posso saber: pelo que me fizeste na cruz, me aceitas assim como eu sou, ó amado e sublime Jesus. Feche seus olhos, curve sua cabeça e apresente ao Senhor nesse momento os seus pecados e a sua vida. Pai, aqui está, Senhor Deus, entregue a mensagem que me deste para entregar ao teu povo. Está feito. Te louvo por tua fidelidade. Te louvo por tua escandalosa graça, que atrai a ti, que és santo e puro, um pecador miserável como eu. Que essa consciência de miserabilidade esteja presente no coração dessa igreja todos os dias de sua vida, para que possamos, Senhor, desfrutar da tua graça e do teu amor sobre nós, de forma abundante e fiel, e não somente buscar a tua presença pelo que tu podes fazer ou manifestar de sobrenatural, mas que possamos, ó Deus, te adorar pelo que tu és. E tu és santo, tu és o nosso Redentor, tu és o nosso Salvador. Assim te oramos, gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade.